Suculentas. As suculentas estão em alta e não é à toa. Essas plantinhas são lindas, delicadas, ótimas companheiras para quem gosta de ter plantas pela casa e demandam poucos cuidados. Elas são originárias de locais secos e sol forte, assim como os cactos, e a maioria delas se adapta bem a espaços pequenos como apartamentos. Não é muito difícil cuidar de uma suculenta, portanto, se você ama plantas, mas não tem tempo para se dedicar a elas ou falta certa habilidade nos cuidados com as amigas verdes, invista nas suculentas. É possível encontrá-las com folhagens de diversas cores, formatos e texturas e geralmente os arranjos e vasos concentram diversas espécies juntas. Elas gostam de muita luminosidade e precisam de pouca água, mas algumas espécies preferem luz indireta. O formato das folhas é o que vai definir a quantidade de sol que ela precisa. Folhas separadas, ou com um comprimento fora do comum significa que a sua planta precisa de mais luz. Uma suculenta saudável é aquela que tem as folhas sempre bem juntinhas umas das outras. Evite plantar suculentas diretamente em cachepos ou bases sem furo no fundo. Para ter uma planta saudável, e que dure muitos anos, é importante escolher um vaso furado para facilitar o escoamento da água de cada rega. Água em excesso vai matar a sua planta. Os cachepos são lindos e podem ser usados, basta encaixar o vaso furado dentro deles e está tudo certo. Ao fazer a rega, retire o vaso com furos de dentro do cachepô para que a planta se livre do excesso de água. Só depois é que você pode encaixar o vaso no cachepô novamente. De maneira geral, as suculentas pedem poucas regas, você pode seguir um padrão simples, no verão regue uma vez por semana e no inverno de 1 a 2 vezes por mês. Antes de regar, confira se a terra está seca. Se estiver úmida, não regue. Evite jogar água nas folhas, pois elas podem apodrecer. Atenção! Excesso de água é morte certa para sua plantinha, tenha cuidado. Suculentas preferem o sol da manhã, e a maioria delas precisa de iluminação direta. Se você mora em apartamento ou em algum local que tenha pouca incidência de luz, procure deixar as plantas em janelas, sacadas ou qualquer local onde ela consiga receber o máximo de luminosidade possível. Luz é vida para as suculentas, portanto elas não vão sobreviver em locais como banheiros, estantes e prateleiras internas. É importante adicionar nutrientes às suas plantas regularmente, o período ideal no caso das suculentas é de 3 em 3 meses. Você pode comprar adubos específicos em lojas especializadas como humus de minhoca ou outro composto orgânico, ou Forte Cactus. Outra opção é usar casca de ovo triturada no liquidificador, o cálcio vai deixar as folhas e caules mais resistentes. Substrato é basicamente a terra onde você vai plantar a sua suculenta. Elas se adaptam melhor quando você usa terra adubada misturada com areia de construção lavada. A terra deve ser leve, sem torrões para facilitar a drenagem. Suculentas não precisam de poda, mas é bom retirar folhas mortas, secas ou que estejam morrendo para que ela possa crescer sempre bonita e saudável. Elas crescem de acordo com o espaço que elas têm para se desenvolver, ou seja, plantas mantidas em vasos pequenos permanecem pequenas. Ao serem transferidas para vasos maiores, as raízes e folhas consequentemente vão crescer. Essa plantinha é muito fácil de pegar, portanto, se você quer fazer novos vasos, basta criar uma espécie de berçário para novas mudas, a partir de folhas soltas fincadas na terra. Não demora muito para cada folhinha criar raízes e se transformar numa nova muda prontinha para ornamentar um novo arranjo. Como você pode ver, suculentas são plantas muito versáteis, além de serem lindas e formarem arranjos cheios de charme que podem se transformar em presentes originais e agradar pela delicadeza de suas folhas. A melhor maneira de cuidar bem das amigas verdes é ficar de olho nos sinais que elas estão dando. Se as folhas ficam alongadas, crescendo para cima, isso significa que ela precisa de mais sol. Se as folhas estão perdendo o viço, elas precisam de mais água. Na hora de montar o seu vaso, abuse da criatividade.
Misture cores e texturas de folhagem e use objetos inusitados como cachepos, xícaras, latas, rolhas. Qualquer recipiente diferenciado vai dar um charme a mais no seu arranjo.